Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante em sua vida. Com alegria, nós estamos mais uma vez no nosso canal para trazer até você mais uma pré-aula das lições bíblicas da CPAD de adultos. Nós estamos estudando neste terceiro trimestre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E nós já estamos na lição de número 7, já estamos passando aí do meio da nossa revista e hoje nós vamos estudar a sutileza da relativização da Bíblia. O nosso texto áureo está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A verdade prática da nossa lição diz que a Bíblia é a inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso, não podemos relativizá-la. A nossa leitura bíblica em classe, ou seja, o texto que será trabalhado nesta aula, está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, o capítulo 3, os versículos 14 ao 17. Se você está conhecendo agora o nosso canal, seja muito bem-vindo, inscreva-se neste canal, comente, deixe o seu like, nos ajude também em oração. E é muito importante que haja este engajamento, haja este feedback de vocês que nos acompanham e que são abençoados com as nossas pré-aulas. Num primeiro momento, é necessário a gente definir o que é relativização. Relativização é a ação ou efeito de relativizar, de descrever algo relacionado com outra coisa, sempre partindo do pressuposto de que nada é absoluto, completo ou restrito. Então, vou repetir aqui. Relativização, ação ou efeito de relativizar, de descrever algo relacionado com outra coisa, sempre partindo do pressuposto de que nada é absoluto, nada é completo ou restrito. Para trazer esta definição do dicionário de forma mais fácil de se compreender, esta questão da relativização, ela está relacionada a uma palavra que as pessoas que gostam de relativizar sempre utilizam. É depende. Tudo depende. Depende da situação, depende disso. Nada é definitivo. Aliás, para este mundo relativista que nós vivemos, você pensar em algo absoluto, concreto e definitivo é coisa arcaica, não é inteligente. É desta forma que eles vão incutindo nas pessoas esta questão da relativização em todas as coisas. E agora está chegando também na Bíblia. A própria Bíblia já está sendo questionada quando esta relativização chega na palavra de Deus, onde nada é absoluto. E a palavra de Deus, ela mostra a verdade de forma absoluta. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele se apresenta como a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz que ele é uma das verdades, que ele pode ser uma verdade, mas ele é absoluto. Ele fala: eu sou a verdade, eu sou o caminho. Então, esta questão de relativizar, ela vem para quebrar, para questionar a palavra de Deus.
Vamos ao nosso texto bíblico que está na carta de Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, os versículos 14 a 17. O versículo de número 14 diz aqui: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Permanece, Timóteo. Este é o conselho do apóstolo Paulo. Permanece por quê? Porque esta palavra não muda, porque esta palavra, Timóteo, é eterna. E nós vamos ver no último tópico da nossa lição que a palavra de Deus, ela realmente permanece. Então, o conselho do apóstolo Paulo aqui é: Timóteo, assim como a palavra ela permanece, você também permanece naquilo que você aprendeu. E diz mais: de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E de quem ele aprendeu? Paulo não está se referindo aqui a si mesmo, mas Paulo está lembrando a Timóteo que ele teve um berço. Deixa eu ser mais claro. Ele aprendeu no berço com a sua mãe e com a sua avó. Quando nós olhamos aqui para a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 5, ele diz assim, o apóstolo: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então a avó Loide e a mãe Eunice criaram esse menino. O que tudo indica, e dizem também os historiadores, Timóteo perdeu o seu pai quando ele ainda era bebê, quando ele ainda era recém-nascido. Então a sua mãe e a sua avó, que eram tementes a Deus, que temiam ao Senhor, criaram este menino no caminho que ele devia andar, e Paulo traz esta lembrança. Lembra, Timóteo, que você teve um berço, que você teve um lar, que você foi preparado na tua infância. Então lembra de quem você aprendeu. As tuas maiores referências não eram um homem, não era um soldado, não era o pai. As maiores referências era a avó e a mãe para Timóteo, que o ensinaram no caminho do Senhor. O versículo de número 15 diz: e de que desde a tua meninice, ou seja, desde que da tua infância, você sabe as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação. Olha só, a igreja hoje, ela precisa entender que a formação educacional cristã começa ainda com as crianças. É muito difícil a igreja focar na educação cristã já com os seus jovens ou com os seus adolescentes. É preciso conhecer isto, que a formação do indivíduo se dá na infância. Então a igreja precisa priorizar a formação educacional das crianças. As crianças, filhos dos crentes da igreja, e as crianças que estão na sociedade, à sua volta, no bairro onde a igreja está inserida. A igreja precisa focar na formação dessas crianças, porque é ali que o seu futuro é definido. Então é muito importante quando a criança é bem educada e ela recebe esta educação cristã ainda na sua infância, assim como recebeu este jovem Timóteo, que agora era pastor de uma das mais importantes igrejas da época, que era a igreja de Éfeso. Continuando o versículo 16, o versículo 16 é o nosso texto áureo, né? Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. Em outra versão, no lugar de redarguir, diz repreender
repreender. Vamos ver aqui o que esse versículo quer dizer. A Escritura, ela ensina tudo o que é necessário para o homem ter uma vida completa. A Escritura ensina tudo que o homem precisa para ter uma vida completa. Ela repreende, ela corrige, e no original aqui, esta palavra para corrigir quer dizer traz de volta ao caminho e instrui na justiça. A palavra de Deus também tem esta prerrogativa de instruir o indivíduo na justiça de Deus. Versículo 17 diz o porquê: para que o homem de Deus seja perfeito, para que a mulher de Deus seja perfeita, para que os cristãos sejam perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Todo súdito do reino de Deus que deseja ser perfeito e instruído precisa ter a Bíblia como seu primeiro e mais relevante livro. Você pode ter acesso a bons livros. Você deve, como cristão, como ministro da palavra, ler bons livros, mas a Bíblia está acima de tudo. A Bíblia é o livro dos livros. E como cidadão dos céus, estando aqui como embaixador do reino dos céus, você precisa ser perfeito e instruído. Precisa ter, sim, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como seu primeiro e mais importante livro. Olhando então para a nossa lição, nós temos aqui 4 tópicos, né? O primeiro tópico fala sobre a Bíblia e o espírito desta era. As expressões que são utilizadas hoje, principalmente na mídia, visam desconstruir o cristianismo, visam desconstruir a sua herança cultural, os valores e os princípios morais. Tudo é relativo. Segundo esta cultura que está tomando conta não só do Brasil, mas em todo o mundo, tudo é relativo. Não é inteligente o absoluto para o relativismo. O relativismo despreza aquilo que é absoluto. Há sim uma inversão de valores. O certo virou errado e o errado virou certo. Isto é algo trágico, mas já está previsto nas Escrituras. O profeta Isaías, capítulo de número 5, o versículo 20 diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ou seja, esta inversão de valores que nós estamos vendo em nossa sociedade não é algo novo. Já nos dias do profeta Isaías, há mais de 600 anos antes de Cristo, o profeta já estava prevendo aqui este momento e os homens já estavam nesta impiedade. O nosso segundo tópico fala sobre a Bíblia e o politicamente correto. Isto é algo trágico, esse segundo tópico você vai trabalhar um pouco de cultura e de política, então é claro que esse assunto é polêmico, mas necessário. Começa o nosso comentarista aqui com o nosso segundo tópico, trazendo o Salmo 11, versículo de número 3. Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? A primeira investida hoje de Satanás é destruir os fundamentos da sociedade e da igreja, porque estando destruídos os fundamentos, as bases, as colunas, o que mais podem fazer os justos? Então, o politicamente correto, o que é isso? É um discurso superficial e aparentemente coerente para um fim maléfico. Então vamos definir aqui, presta atenção, anote isso,
a definição que eu trago aqui de politicamente correto. Politicamente correto é um discurso superficial e aparentemente coerente, mas para um fim maléfico, tem um objetivo maléfico. E essa questão aqui é muito cruel porque quer colocar, melhor dizendo, nas pessoas uma mordaça para quem não aceita os seus ensinos, as suas teorias, para quem fala de maneira diferente, para quem pensa diferente. Eles querem vetar o direito de opinião. E isso é muito trágico. Essa vontade de colocar uma mordaça naqueles que não aceitam o politicamente correto, daqueles que questionam esta moral, entre aspas, que está predominando no mundo. No terceiro tópico, nós temos a Bíblia e o outro evangelho. Então, nós vemos que este outro evangelho está entrando também nas igrejas. Nós temos o evangelho social, o evangelho ecumênico e também, pasme, o evangelho homoafetivo está crescendo também. Então vamos lá. Quais são os ataques que Satanás usa para destruir a igreja, para relativizar a Bíblia? Primeiro, uma hermenêutica centrada no leitor. O leitor do texto é mais importante do que o texto. É o leitor que define o que o texto quer dizer e não o próprio texto. Então, a hermenêutica, esta hermenêutica poluída que visa ser um ataque contra a Igreja de Cristo, é uma hermenêutica centrada no leitor. Também essa questão do evangelho social. Você já viu falar, por exemplo, na missão integral, em que é uma teologia que foca só no assistencialismo, na assistência social, e eles citam os textos de Atos, citam os evangelhos. É muito bonito o discurso realmente, mas você vai perceber que este evangelho está focado só em obras sociais. Então, essa teologia, que também é chamada aí na internet, você pode encontrar como missão integral e outras semelhantes a esta, realmente faz um desserviço à causa do Evangelho, porque não prega a integridade do Evangelho. É claro que o Evangelho traz boas ações. Aqueles que foram salvos fazem boas ações, sim, mas nada disso leva ao céu, nada disso é relevante no aspecto da salvação, visto que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E também a teologia inclusiva. Eu não estou falando somente das igrejas que são homossexuais, mas daquelas que aprovam o relacionamento no seu seio. Então, é algo trágico essas três coisas: a hermenêutica centrada no leitor, o evangelho social, que é só obra social, e a teologia inclusiva tomando conta da igreja. Olhando para o nosso quarto e último tópico, a Bíblia sempre atual, palavra de Deus. A Bíblia não foi idealizada por homem algum para necessitar de reformulação. Um teólogo brasileiro famoso, ele falou há pouco tempo sobre a atualização da Bíblia. A Bíblia precisava ser reescrita, precisava ser atualizada, mas não no sentido das versões de Bíblia, no sentido que você teria que entender a Bíblia, não as palavras do texto que eram inspiradas, mas trazer essas palavras e transformá-las em palavras do nosso meio, do nosso contexto aqui. Então, essa atualização, na verdade, é uma nova doutrina que ele queria falar. Então, foi uma infelicidade, mas outros pastores e teólogos também cometeram este erro. Como a Bíblia não foi idealizada ou escrita por homem algum, mas foi o Espírito Santo que inspirou os homens, então ela não necessita de reformulação. E isso está na própria Escritura. Quando nós olhamos para a segunda carta de Pedro,
capítulo 1, versículos 20 e 21. Sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus também é muito poderosa. Nós vemos aqui na Epístola aos Hebreus, o capítulo de número 4 e o versículo 12, o poder da palavra. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Veja o poder e a intensidade da palavra. Também nós vemos que a palavra de Deus, ela permanece para sempre, ela não passa. Em 1 Pedro, capítulo de número 1, os versículos 24 e 25, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Os homens devem se adequar à palavra, jamais o contrário, porque a palavra é eterna, porque a palavra é inerrante, porque a palavra é perfeita. Esforços estão sendo feitos para relativizar a Bíblia como a palavra de Deus, mas ela continuará sendo a palavra de Deus e o que está nela vai se cumprir. Se esses conceitos foram úteis para você, nos ajude, compartilhe este vídeo em suas redes sociais, deixe o seu like, deixe também o seu comentário e que Deus em Cristo o abençoe mais e mais.